Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E aqui o Noah hoje está com a gente, né, Noah? Então, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão ao nosso anjo da guarda, a Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. E gratidão ao seu filho, nosso mestre, que nos trouxe tantos ensinos, tantos exemplos. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada a Deus pelo dom da vida, por esta linda oportunidade terrena. E pedimos licença para adentrarmos aos estudos de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos dar continuidade. Suzelei, você vai ler para a gente as questões hoje? Sim, olá a todos. A questão é a 367, influência do organismo. 367. O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Resposta. A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, o que ele está colocando? O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Sim, os dois são extremamente importantes. Ao nascermos, recebemos um corpo, e esse corpo é extremamente importante. A gente costuma falar é uma carcaça, né? Mas não, é através desse corpo que viemos nos manifestar, é através dele que vamos realizar, né, se possível, tudo aquilo que, quando reencarnamos, colocamos, assinamos no nosso processo, né, reencarnatório. Então, o corpo, ele é extremamente importante, sim, só que ele não é nada sem o espírito. Aí sim ele é uma carcaça, né? Mas enquanto o espírito está nele, o espírito habita nele, esse corpo, ele é precioso demais, porque é através dele que vamos nos manifestar, né? Vocês querem complementar? Suzelei, você completou bem aí, e o corpo físico e o espírito, eles são aí de naturezas diferentes. Porque o Sim. corpo físico, ele é decorrente da nossa... risco. O corpo físico, ele é decorrente da nossa... desse fluido cósmico universal, né? Que de acordo com cada mundo aí, ele vai ter um aspecto, né? Vai ter as suas características aí. E o espírito, ele é do elemento espiritual. E o corpo físico, ele vai ser usado, essa ligação que existe entre, através do perispírito, dos nossos chakras, né? Da nossa energia, porque somos todos aí feito de uma ligação que enérgica, né? Energética, mas o espírito, ele vai refletir no nosso corpo, sim, através do quê? Dos pensamentos, daquilo que não acredito. Através daquilo que a gente alimenta, né? Que pode ser energias boas ou não, ou não, porque é importante
Por isso que é importante, gente, sempre o que? Estudar, se aprimorar, o autoconhecimento, né? O que fazemos dos nossos pensamentos, como eles estão, qual alimento, qual pensamento a gente está alimentando, o bom ou o ruim? Porque todos nós somos luz e sombra, temos bons e os não bons pensamentos. Mas aí qual a gente alimenta é uma escolha nossa. Então, vale a gente refletir. A mão, amor. Você sujou a mão da titia, amor? Então, aquelas doenças que a gente reflete no corpo físico, é tudo decorrente do quê? Decorrente daqueles pensamentos, daquilo que acumulamos, né? Onde vai se refletir. Então, é importante essa reflexão aí. Continuamos? Pode? Pequenina. 308. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? Resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então, o que ele coloca aqui, o ser humano, ele tem várias faculdades decorrentes, né, de várias reencarnações que ele já teve, né? Então, o desenvolvimento dessas faculdades também vai depender desse corpo. Por exemplo, se ele quer se manifestar cantando, por exemplo, ser um cantor, mas ele nasceu surdo e mudo, ele não vai poder cantar, né? Então, o corpo humano, ele tem as suas deficiências, né? Os órgãos podem ter certas deficiências que não são, que não compadizem com as faculdades que aquele espírito deseja se manifestar. Daí ele emenda aqui 368A. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestações das faculdades do espírito, como um vidro opaco que se opõe à livre emissão da luz? Sim, resposta, sim. E bastante opaco. E Kardec complementa aqui, né? Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lodosa, retira a liberdade dos movimentos do corpo nela mergulhado. Então, aqui vai depender, como eu coloquei, também daquilo que o espírito veio fazer, da força desse espírito. Por exemplo, Chico Xavier veio num corpo bem deficitário, né? Ele tinha muitas doenças, ele tomava muitos remédios. E quantos anos ele viveu, né? Com todas essas doenças, ele nunca parou. Uma vez ele disse para Emmanuel, né? Não sei onde eu li, nossa, eu estou morrendo, né? Eu estou quase morrendo. Não, não, você levanta daí, vamos trabalhar, Emmanuel disse a ele. Então ele foi até o fim, né? Como chamar aquele outro médio, o Divaldo, né? Divaldo tem um corpo físico bem mais conservado, né? Não teve tantas doenças, né? E mesmo com tanta idade que ele já tem, ele consegue fazer palestras 3, 4 horas em pé, né? Então, o corpo físico, mesmo se ele for deficitário ou não, vai depender muito do que o espírito veio fazer aqui, né? Da manifestação que ele vai ter e da força de vontade dele, de não deixar se sucumbir pelos órgãos que estão deficitários, né? Por exemplo, um pianista, aquele pianista, eu esqueci o nome famoso, né? Que ele teve várias artroses na mão, não consegue mais tocar o piano, mas ele vai com a luva e consegue tirar algumas notas. Então, o espírito, ele
ele vem se manifestar e consegue, de várias formas, né? Eu entendi assim, a 68A e 68, É, isso que 368. essa questão 368, Allan Kardec ele quer saber. Depois da reencarnação, o espírito ele vai exercer as suas capacidades plenas, né? As suas faculdades aí totais. Então é interessante porque a espiritualidade nos explica que o espírito ele não vai agir com todas as suas capacidades. O que você está aprontando, Noah? Amor. Ele vai se limitar de acordo com os limites ali impostos pela matéria, pelo nosso corpinho físico. Então, por exemplo, se o corpo físico de uma criança, ela não tem como manifestar ali num corpo de adulto algumas reflexões, algumas atitudes, algumas ações, mas depois que o corpo ali da criança vai se desenvolvendo, vai passando aí pela fase da adolescência, aí sim o espírito ele vai mostrando de acordo com a educação também que recebeu da infância e vão sendo acrescidas por aquilo que o espírito ele já traz aí na sua bagagem, né? Na sua trajetória, na sua jornada evolutiva. Então, essas atitudes, elas vão sendo modificadas de acordo também com o corpo físico que permite. E aqui é interessante porque depois faz uma comparação, né? Então, com vidro opaco aí, Kardec faz. Por quê? Porque o vidro opaco, ele compara o nosso corpo como um vidro opaco, porque o vidro opaco, ele não passa essa irradiação da luz, então não permite. E a espiritualidade, né, é tipo assim mesmo. Então, ele até afirma que, como que se fosse, né, ele usa aqui, né, o termo, o corpo físico, é a comparação com aquele corpo que é sujo de lama. Então, aquele corpo que é sujo de lama, então não deixa o quê? Manifestar exatamente como é aquele corpo, porque ainda tem uma roupagem aqui suja, né? No sentido aí da lama. Então, é interessante que a espiritualidade aqui, mais uma vez, nos explica que o corpo físico, né, que é o nosso corpo material, ele não permite que o espírito se manifeste totalmente, né? Então, e que nem vai como recobrir aí as outras encarnações. Não, não vai acontecer isso. Por quê? Porque é proposital também que não se permita que o espírito reflita, na verdade, já tudo que ele é. Já pensou se, por exemplo, por exemplo, a criança, ela, ao nascer, né, o Noah aqui com 2 aninhos, refletir tudo que ele é do espírito? Então, é um pouco complicado, porque por isso que a gente acha a criança bonitinha, engraçadinha, vai aprendendo, é a fase onde a gente pode, né, inserir ali vários conhecimentos. Então, é muito interessante a gente ter essa reflexão, porque por mais que a gente veja nas crianças, né, nos pequenos, muitas tendências, e até a gente costuma falar, é um espírito velho, mas ali não está se manifestando totalmente. É onde a gente pode fazer as correções e agregar aí mais conhecimentos e aprendizagem para esse espírito. Pode falar, Sueli. Você ia falar? Oi, não, era outra questão, eu esqueci de te explicar. Mas Tá? a gente vê, né, que o que manda, na verdade, é o espírito, né? Até as nossas feições, né, corporais, a gente está brava, assim, mesmo sem querer, reflete, fica uma coisa tensa, meia fechatona. É só isso, né? Que, tudo bem, vou te explicar aqui, assim já não. Não, fica tranquilo. Pode seguir, Suzelen. Tá. 369. O livre exercício das faculdades da alma.
está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Esta manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, de excelência da ferramenta. Então, o corpo seria essa ferramenta, né? Então, por isso a importância do corpo, acho que é Chico que coloca o corpo como algo muito precioso, né? Então, quanto mais desenvolvido vai ser os órgãos, quanto mais perfeição tem esse órgão, mais facilidade o espírito vai ter para se manifestar, né? Embora, que nem na questão anterior, nem sempre, né? Dependendo do espírito, mesmo num corpo deficitário, ele vai fazer de tudo para se desenvolver. Mas se ele encontra um corpo saudável, um corpo sem um corpo que foi bem desenvolvido, ele tem uma facilidade maior para se desenvolver, porque todas as faculdades do espírito vai ser desenvolvido através desse corpo. Então, a ferramenta, nós temos que cuidar para que ela fique sempre bem, né? E tenhamos um corpo o mais saudável possível para que o espírito se manifeste com uma excelência maior, não é isso? Entendi assim. Sim, porque como a gente já viu, a alma, né, que é o espírito encarnado, está subordinado aí ao desenvolvimento dos órgãos, como a gente já viu, por exemplo, aí o neném, né, uma criança. Então, ela não vai se conseguir, o espírito não vai conseguir se manifestar aí totalmente, porque vai ter esse período de desenvolvimento dos órgãos, e o espírito, ele está junto, passando por todo esse período. Então, a gente não pode esquecer que a criança, né? Você limpou, amor? Então, a criança que está passando por esse período de desenvolvimento, que vocês estão vendo aqui do lado, né? Então, o espírito está junto ali com essa criança, com esse corpinho. Então, está passando por esse período de desenvolvimento dos órgãos, né? Então, vamos guardar. Vamos. Isso. Então, tudo isso a gente vai lembrar. Tá. Tote a Cleide. Guarda pro Nonô. Então, tudo isso a gente deve lembrar que é obra de Deus, né? Porque esse aprendizado vai ser assim, vai aumentando conforme as suas existências e no seu processo reencarnatório. Então, a gente deve agradecer a Deus, porque tudo isso é tão lindo, é tão fantástico. Quando a gente vai vendo esse desenvolvimento, a gente já vai vendo, nossa, já está com 2 anos, daqui a pouco já é 4, daqui a pouco já é 6, e aí depois já é 8, e aí a gente fala, ufa, o espírito está aí totalmente, né? Então, é onde a gente vai vendo, vai reparando em toda essa evolução e lembrando que todos nós, a gente passa por esse processo. Quando a gente faz o estudo, a gente se mira nos nossos mais próximos, né, essa evolução. Mas todos nós passamos por isso e vamos passar aí em outras existências, né? Porque a gente sabe que também tem alguns mundos mais evoluídos que esse período da infância é bem rápido. Como a gente viu em Júpiter, esse período da infância não dura aí, assim 7 anos, é muito rápido. Então, de acordo também com o mundo em que vivemos, esse período, né, de desenvolvimento, ele pode ser longo ou não. Foi isso que eu entendi aí, gente. Pode seguir, Suzelen.
370. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Resposta: não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre a faculdade que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, vejam, existe o efeito, né, e a causa. Então, em todas as reencarnações que já tivemos, nós já fomos de tudo, né? Nós fomos professores, nós fomos médicos, nós fomos cantores, nós fomos atletas, nós fomos várias coisas dessas reencarnações. Então, viemos para cá para desenvolver determinadas faculdades. Então, a faculdade, ela é sempre do espírito, né? E, de acordo com o nosso processo reencarnatório, viemos aqui para desenvolver determinadas faculdades. E vai depender do corpo? Sim, sim e não, né? Depende desse desenvolvimento dos órgãos, como a Mary estava colocando. Ao longo da vida, nós vamos desenvolvendo os nossos órgãos e vamos nos manifestando. Veja bem, um atleta, ele não nasce atleta, ele vai, através dos exercícios, através das faculdades, dos ensinos, ele vai se tornando, por exemplo, um professor de educação física, um atleta que vai disputar, né, várias conquistas. Então, os órgãos, nesse sentido, os órgãos relacionados com a matéria, com a inteligência, vão ajudar esse espírito a se desenvolver naquilo que ele veio se manifestar. Mas o principal é a faculdade do espírito, que ele possui várias faculdades e não vai vir desenvolver todas, porque seria impossível. Ele vai desenvolver aquilo que ele se propôs nessa reencarnação. Eu entendi assim. Aqui, nessa questão, Kardec quer saber, o desenvolvimento do cérebro, né, com as capacidades aí, tem essa ligação com o desenvolvimento, a capacidade moral e intelectual. Então, aqui a espiritualidade, mais uma vez, aqui nos explica que o corpo, né, o espírito, é que vai agir no nosso corpo físico. E também vai impulsionando o desenvolvimento dos nossos órgãos, de acordo com a vibração, que pode ser alta, que pode ser baixa. A gente não sabe das outras existências. Então, não é o corpo físico que vai fazer com que o espírito ele seja bom ou seja mal. Não é o corpo físico, e sim o espírito que faz com que demonstre isso. Então, o corpo físico com todos os nossos órgãos, as nossas células, com todas as moléculas que a gente tem aqui, né? Então, essa roupagem material, ela vai refletir o que nós somos na realidade, né? Porque diante desse meu corpo material, eu reflito para todos vocês o que, na verdade, eu sou. Então, assim, de acordo com as nossas conquistas e também com as nossas dificuldades, porque de qualquer forma, a limitação dos nossos órgãos, se a gente for parar para pensar bem, ela reflete o quê? As nossas limitações evolutivas. Ninguém vem com uma limitação no corpo físico, nos órgãos, à toa. Deus, na sua sabedoria, ele nos dá essa oportunidade de fazer as nossas reparações de vidas, de existências anteriores.
Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Que cada existência é uma nova oportunidade. Por quantas vezes a gente já não viu pessoas com alguma deficiência, pode ser de órgão físico, né, externo ou interno, e muitas vezes se comenta, mas essa pessoa entende tudo, ela é inteligente, ela entende, ela compreende, consegue captar. Por quê? Porque algum órgão ali não deixa com que ela se manifeste. Mas a sua inteligência, a sua capacidade moral, intelectual, já está ali latente no espírito dela, porque vai trazendo. Ninguém deixa para trás aquilo que é. Pode seguir isso. 370A. De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? Resposta: unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que podem ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Allan Kardec comenta aqui: o espírito, ao se reencarnar, ao se encarnar, traz certas predisposições, e se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhe deu esses órgãos especiais. De onde se segue que sem esses órgãos eles não seriam gênios, e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos, suposição que se tornou ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Assim sendo esse sistema, São Vicente de Paula, dotado pela natureza de tal órgão, poderia ter sido um celerado, quer dizer, um criminoso, né? E não faltariam ao maior celerado mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admite, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequências e se desenvolve pelo exercício das faculdades, como os músculos pelo movimento, e nada tereis de irracional. Tomemos uma comparação trivial, por bem se aplicar ao caso. Através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem, dado a bebida. São esses sinais que o fazem bêbado, ou é o vício da embriaguez que produz os sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Então, vejam, que nem a maioria dos ateus, né? Eles acreditam que todo o desenvolvimento do homem seria só a inteligência, né? O órgão cerebral, o desenvolvimento da inteligência física, vamos dizer assim. Então, se fosse os órgãos os responsáveis por tudo isso, então um sábio, um poeta, um grande compositor, ele teria órgãos especiais para esse desenvolvimento, e ele coloca o contrário aqui na colocação de Kardec. Então, um Francisco de Assis poderia ter um órgão
vamos dizer, defeituoso que eu produziria como um criminoso, ou vice-versa, o criminoso poderia ser um Francisco de Assis. Então, aqui ele coloca bem claro que não é os órgãos, e sim o espírito, né, que vai habitar nesses órgãos, que vai desenvolver essas faculdades, né? A Sueli colocou o corpo, ele traduz os sinais do espírito, né? Quando ele está bravo, quando ele está irado, mesmo quando ele está alcoolizado, ele vai ficar vermelho, mas não são esses sinais que traduz, né, que vem da faculdade em si, que vem do espírito e não do corpo. Então, por exemplo, se fosse assim um órgão só físico, o ladrão traria na cara, traria escrito eu sou ladrão, o santo traria no rosto, eu sou um santo. Não, ele tem algumas marcas, mas que são deixadas pelo espírito e não pelos órgãos em si. Essa questão é meio longa, né? Se você quer comentar, né? Pode comentar. Não vai ficar muito longa, né? Vai dar o tempo já? Ainda? Ainda dá um tempinho aqui, tem 5 minutinhos. Então, aqui é bem interessante essas questões, né? E aqui Kardec, nessa 370A, ele vai investigando. Por que tem aqueles, né, uns que gostam mais de ciência, outros de filosofia, outros vão mais para a religião? Essas diferentes profissões, essas aptidões, aí o que quer dizer? Então, a espiritualidade vai aqui nos explicando mais uma vez que a limitação dos órgãos de ordem física, doenças limitantes da inteligência e emocionais, psíquicas, que sejam mentais, esses problemas, eles vão refletir de alguma forma nas necessidades aí do aprendizado do espírito. Então, ele vê essas dificuldades, essas limitações para a necessidade. Então, aqui, Kardec, ele nos explica que o desenvolvimento do corpo físico é um efeito da ação do espírito sobre a matéria, através do seu perispírito. E aqui ele fala, né, se fosse nos órgãos essa responsabilidade de refletir quem realmente é, cadê a responsabilidade do espírito? Para que tantas existências? Onde está essa jornada evolutiva aí do espírito? Porque aí seria a responsabilidade do corpo material, dos órgãos, e não do espírito. Então é interessante essa reflexão aqui que ele faz. Então aqui ele fala que o órgão é o efeito e não é a causa. Então quando um ser ele vai se sobressair aí com a sua inteligência, né, como a gente viu lá, uns mais para a ciência, outros mais para a religião, que assim seja, é fruto das experiências anteriores, aquela bagagem que o espírito carrega. Não é o corpo físico e nem o órgão que dá as qualidades ao ser. Então, mais uma vez aqui, né, enfatizando, é o espírito que reflete no corpo físico. E tudo vai se refletir no corpo físico de acordo com o quê? Você vê que ele deu exemplo até de um vício aí, né, de embriaguez. Então, tudo vai se refletir como? Nos vícios, né, nessas tendências, o que alimentamos em nós, e até podemos dizer o que nós fazemos, como nos alimentamos. Porque nós somos responsáveis por esse corpo físico que Deus nos permitiu estar aqui. Então, a gente não pode tirar essa responsabilidade nossa. Então, esse é o nosso presente de Deus. Como eu estava lembrando aqui, a hora que o Noah estava aqui,
né? Então, toda essa evolução do corpo físico e de auxiliar nesse cuidado da criança e depois auxiliando também a manter esse corpo físico saudável é de responsabilidade nossa, porque já vimos que usar mal o nosso corpo físico, a gente vai fazer o quê? Vamos acumular aí também mais débitos. Então, vai ficar mais aí para a gente ir se depurando nas próximas encarnações. Lembrando que somos aquilo que plantamos, é aquilo que vamos colher. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, com o nosso corpo físico. E olha só, temos mais um minutinho. Se ninguém for falar, então já vamos nos despedir aqui. Então, olha só, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga que estiveram conosco nessas reflexões de hoje. E vamos, assim, ficar com a luz de Jesus em nosso coração, em nossos lares. E até semana que vem, gente, com fé em Deus.